cabeça numa filosofia de disciplina pensada para o nosso mercado, a B3. A gente vai explorar o que é o caminho do lobo, um protocolo que foca menos na técnica e muito mais na mentalidade, sabe? Aquela que realmente separa quem tem sucesso de quem fica pelo caminho. Então, vamos começar. E tudo começa com essa frase aqui. Ela é a base de tudo. Porque no fundo, o maior adversário no mercado não é um robô, não é outro trader. A batalha de verdade é interna. É contra o nosso próprio medo, a nossa ganância, a nossa euforia. O gráfico, no fim das contas, só reflete o que está acontecendo dentro da gente. Então, a gente entra na primeira etapa, o despertar do lobo. É aqui que a batalha começa, por dentro. É aquele clique, sabe? A hora que a gente entende de verdade que para dominar os gráficos, primeiro é preciso dominar a si mesmo. É nesse ponto que a transformação de amador para profissional realmente acontece. E um conceito-chave aqui é esse, o princípio do ritmo. Pensa no mercado como o mar. Ele tem ondas, tem marés, tem ciclos. Tentar lutar contra a tendência principal, contra a maré, é dar murro em ponta de faca. É cansativo e quase sempre dá errado. O trader que segue essa filosofia, o lobo, ele olha os tempos gráficos maiores para ver para onde a maré está indo. E aí ele surfa junto com ela. É fluir e não brigar. E essa ideia vai muito além da tela do computador. Olha que forte isso. A disciplina não é um interruptor que a gente liga às 9 da manhã para operar e desliga às 5 da tarde. O protocolo que baseia essa filosofia, o Andrew Zion, é bem claro. Se a vida pessoal, os treinos, a alimentação estão caos, o operacional no gráfico vai ser um reflexo disso. Não tem como separar. Ok, entendemos a mentalidade, mas e na prática? Bem, agora a gente entra nas regras do jogo, nos 7 mandamentos da alcateia. Pensa neles como um código de conduta, leis criadas não só para o sucesso, mas, mais importante ainda, para a sobrevivência no mercado. E aqui está o sistema completo. Ele começa com a regra de ouro, preservar o capital. O sunk. Sem ele, o jogo simplesmente acaba. E a partir daí, percebe como uma coisa amarra a outra. O controle emocional te impede de perseguir um trade perdido e aceitar a perda com humildade é o que se faz proteger o capital para o dia seguinte. É um ciclo de disciplina. E vamos dar um zoom num ponto que pega muita gente aqui no Brasil, na B3. O quarto mandamento, conhecer o custo operacional. É muito comum um iniciante olhar só o lucro bruto da operação. Mas na nossa bolsa, os custos não são brincadeira. Se eles não entram na conta, podem facilmente transformar um mês positivo em um prejuízo. Dá uma olhada no que precisa estar na ponta do lápis. Tem a corretagem da corretora, os emolumentos, que são as taxas da própria B3, o tal do slippage, aquela diferença chata entre o preço que a gente quer e o que é executado, e, claro, os impostos sobre o lucro. A conclusão é simples, a estratégia tem que dar um lucro que pague tudo isso e ainda sobre, com folga. Certo? Com a mentalidade alinhada e as regras no lugar, a gente pode ir para a parte técnica, a zona de abate. É aqui que a filosofia vira ação, ou seja, onde e como encontrar aquelas oportunidades com a maior chance de sucesso. E a abordagem aqui é simples. Menos é mais, de verdade. O foco é total no price action, na leitura pura do que o preço está fazendo. Em vez daquele gráfico que parece uma árvore de Natal cheio de indicadores pescando, a atenção se volta para o que importa. As zonas de preço-chave, os desenhos que os candles formam e o volume. É ler a linguagem do mercado. O lobo não sai atirando para todo lado. Ele não é uma metralhadora. Ele é um sniper. Ele espera pacientemente pelo momento perfeito. E o gatilho para entrar numa operação não é um sinalzinho qualquer, é uma confluência, é uma combinação de fatores que precisam se alinhar para justificar o risco. E essa confluência perfeita se resume a um checklist mental de 3 perguntas. Primeira, onde? O preço está num lugar importante? Num suporte ou resistência? Segunda, o quê? O que ele está fazendo ali? Deixa um padrão de candle que sinaliza alguma coisa? E terceira, quem? Tem gente participando? O volume confirma o movimento? Se a resposta for sim para as 3, aí temos um thread. E aqui temos alguns exemplos desses sinais. O martelo, por exemplo, é como se o preço tentasse cair, mas recebesse um soco para cima. A estrela cadente é o contrário. O engolfo mostra uma força muito grande de um lado. E o pin bar? Bom, é um sinal claro de que o preço não foi aceito naquela região. São as pistas visuais que o gráfico nos dá. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a figura completa de novo. Ter uma boa técnica é crucial, mas não é tudo, não mesmo. Para chegar no nível de elite, é preciso um sistema de evolução, um sistema que vai muito, mas muito além do gráfico. O primeiro pilar, corpo. E pode parecer papo furado, mas é o alicerce de tudo. Um cérebro que dormiu bem, um corpo hidratado e ativo, simplesmente toma decisões melhores. Sono, água e exercício não são luxos para trader, são ferramentas de alta performance. O segundo pilar, mente. Lembra que o mercado é um espelho? Então é preciso fortalecer o que ele reflete. Meditação para acalmar os impulsos, um diário para entender os próprios gatilhos emocionais e, claro, estudo constante. É a academia do cérebro e das emoções. E, por fim, o terceiro pilar, legado. Isso aqui é sobre sair da mentalidade de preciso ganhar dinheiro hoje e ir para estou construindo uma carreira, uma fonte de renda sólida. É ter um método que funciona de forma consistente e ter metas claras lá na frente. É construir algo que dure. Certo, para fechar nosso raciocínio, como a gente pega todos esses conceitos e aplica no dia a dia? O sucesso não vem de uma vez, ele vem da consistência. E para isso nada melhor que rituais e ferramentas. Pensa num piloto de avião antes de decolar. Ele segue um checklist rigoroso. Para operar, a ideia é a mesma. Antes de abrir a plataforma, esse ritual alinha a mente. Estou bem fisicamente? Olhei as notícias do dia? O mercado está técnico hoje? Meu foco é o processo ou o dinheiro? E a pergunta de ouro, eu aceito de verdade o risco que defini para hoje? Isso te coloca em modo profissional. E essa aqui talvez seja a ferramenta mais poderosa de todas para a evolução.
o diário de trade. Registrar cada operação com todos esses detalhes não é burocracia. É a caixa preta do nosso operacional. É a auditoria mais honesta que existe sobre o nosso próprio desempenho. Olha só como funciona na prática com ativos da B3. No mini índice WSM23, o plano foi seguido e deu lucro. Lição: perfeito. Em Petrobras, PETR4, um loss. Lição: entrei sem confirmação. Preciso ajustar a disciplina. Em Vale, Vale 3, saiu no 0 a 0. Lição: revisar como sair no break-even. Tá vendo? Cada linha vira uma lição. É assim que se evolui. E para amarrar tudo, essa frase é perfeita. O que separa quem vence no longo prazo não é uma tacada de sorte, um dia genial. É a disciplina de fazer o certo dia após dia, principalmente quando é difícil. O nome disso é constância. Bom, a filosofia está apresentada, as ferramentas estão aí. O caminho do lobo é sobre disciplina, paciência e, acima de tudo, autoconhecimento. O mapa foi mostrado. Agora, a escolha de seguir essa trilha, essa é de cada um.